Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que última rodada teremos, hein? A briga para fugir do rebaixamento tá insana. São 4 times para uma vaga e ninguém menos que Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino. Todos esses times fugindo dessa última vaga. Você vai entender os cenários, eu também vou tentar te passar exatamente o que está acontecendo a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Meus amigos, que rodada teremos em domingo 4 da tarde, a última do Brasileirão. O Fluminense e o Cuiabá e o Atlético Paranaense e o Bragantino entraram em campo nessa quinta-feira. Equipes diretamente voltadas para o rebaixamento. O Cuiabá já estava matematicamente rebaixado e o Fluminense precisava fazer o dever de casa. E olha, se o Fluminense não ganha esse jogo, e foi apertadinho, 1-0, o goleiro Walter fez algumas boas defesas, até que o Serna fez um gol no rebote, no chute do Queno, e garantiu a vitória para o Fluminense no Maracanã, despedida do Flusão no Maracanã. Por que era importante vencer? Por várias circunstâncias, porque o Fluminense matematicamente tem muitas dificuldades, né? Tá ali na beira da zona do rebaixamento, e porque na última rodada tem o Palmeiras disputando o título ainda, né? Claro que a gente sabe que a tendência é o Botafogo ganhar do São Paulo, aquela coisa toda, mas o Palmeiras vai querer ganhar o jogo. Né, até que se diga o contrário. E o Fluminense vai ter muitas dificuldades. O jogo é no Allianz Parque. Então o jogo para vencer do Fluminense era esse. Mas ele não se livrou matematicamente do rebaixamento porque o Bragantino surpreendeu e ganhou do Atlético Paranaense em plena Liga Arena em Curitiba. O Bragantino, inclusive, saiu na frente com o Eduardo Sacha no começo do jogo, 13 minutos do primeiro tempo. Lá no segundo tempo, a 28, o Eric empata, dava uma tranquilidade maior para o Furacão. E aos 36, o Sacha de novo botou o Massa Bruta na frente. E essa vitória do Bragantino, ela foi assim, ela botou fogo, com o perdão da redundância, né, para o virtual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ela botou fogo na ponta de baixo da tabela. Porque aí agora nós temos um cenário em que, inclusive, o Atlético Mineiro corre risco, gente. É isso que eu estou dizendo. O Atlético Mineiro, que chegou na final da Copa do Brasil, que chegou na final da Libertadores, que perdeu as 2 finais, se voltou para o Brasileiro e simplesmente não consegue ganhar de ninguém, demitiu o Milito depois da derrota para o Vasco, corre riscos ainda. Não está livre do rebaixamento. Tem 44 pontos. Tô só pensando aqui, meu Deus, se o Grêmio não empata o jogo com o Vitória lá fora, estaria com 44. Que loucura. O Galo com 44 ainda está correndo risco. Claro que não é tão simples assim, depende de uma combinação de resultados. Eu vou tentar desenhar para vocês o que pode acontecer, porque a gente está diante, gente, de 4 clubes com um bom investimento, com um bom orçamento. 3 grandes clubes, né? Furacão, Galo e Fluminense. E o Bragantino, que embora, né, não tenha tanta torcida quanto os demais, é um clube que, poxa vida, em 2020, acho que ano passado, né? Chegou a disputar o título, gente. Chegou a disputar o título brasileiro. Tava próximo ali das primeiras posições. Claro, né? Tinha um outro elenco, né? O Léo Ortiz ainda estava. Acho que teve o Arthur, né? Que depois... Não, o Arthur já tinha vindo para o Palmeiras e tal, o Elinho. Mas assim, que loucura, gente. Ó, a situação é a seguinte. O Bragantino ganhou do Furacão. O Fluminense ganhou do Cuiabá. Essa vitória do Bragantino, ela embolou tudo. Tudo. Porque com isso, o Bragantino, simplesmente, ele foi a 41 pontos e rebaixou o Criciúma matematicamente. Então a vitória do Bragantino e também, na verdade, a vitória do Fluminense, né? A vitória do Fluminense rebaixou o Criciúma matematicamente. Temos Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma já rebaixados. Essa última vaga, por enquanto, está indo o Bragantino, só que tem mais uma rodada. Tem uma última rodada. Aí você tem Bragantino 41, Atlético Paranaense 42, primeiro fora da zona, Fluminense 43, Galo 44. Por que até o Galo a gente pode colocar como postulantes ao rebaixamento e a partir do Juventude, que tem 45, não? Porque justamente o Bragantino pode chegar a 44 pontos. O Atlético Paranaense pode
ultrapassar o Atlético Mineiro na medida em que os dois se enfrentam. E esse é o detalhe. A rodada é tão insana, essa última, que a gente tem os dois Atléticos se enfrentando, dois postulantes, e o Fluminense pegando o Palmeiras e o Atlético Paranaense, e o Bragantino, melhor dizendo, e o Bragantino pegando o Criciúma. O Bragantino pegando... E esse é o jogo, tá? Bragantino e Criciúma. Esse é o jogo. São os dois que estão dentro da zona. Só que o Bragantino tem chance de sair, o Criciúma não tem mais. Se o Bragantino ganhar, gente, vira uma loucura. Porque aí depende do resultado dos outros dois jogos, do Fluminense com o Palmeiras e dos Atléticos, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou com o simulador aberto aqui, para vocês entenderem que se o Bragantino ganha do Criciúma, ele vai a 44. Automaticamente, ele sai da zona. Por quê? Porque há um entredevoramento. E aí a gente vai ter que entender que resultados irão acontecer. Por exemplo, sei lá, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense empatam. E o Fluminense perde para o Palmeiras, que é uma tendência de acontecer. Cai o Fluminense. Se o Bragantino vence o Criciúma, os Atléticos empatam. O jogo é na Arena MRV sem torcida, tá? Por conta daqueles incidentes na final da Copa do Brasil, o time tá punido. E o Palmeiras ganha do Fluminense, o Fluminense é rebaixado. Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu tô partindo do pressuposto que o Bragantino vai vencer, porque o Bragantino vencendo é o que ferra com todo mundo, tá? Porque se o Bragantino não vencer o Criciúma, é ele que cai. Tá? Não existe nenhum cenário aqui, ó. De todos os cenários, eu botei o Bragantino empatando com o Criciúma. Ele cai. Se ele perder para o Criciúma, ele cai também. Caem os dois. Então, o único cenário de embolar tudo, de poder prejudicar tanto o Furacão, quanto o Fluminense, quanto o Atlético Mineiro, é o Bragantino ganhando. Só que o Bragantino recebe o Criciúma em casa e o Criciúma já está rebaixado. Então, depois dessa recuperação do Bragantino ganhando do Furacão fora, o Bragantino está muito na briga. Está muito na briga para sobreviver. E ele só precisa ganhar em casa do Criciúma. Ele ganhando em casa do Criciúma, ele escapa. E aí tudo depende. Vamos lá. Se os Atléticos empatam e o Fluminense perde, é o Fluminense que cai. Se o Fluminense conseguir um empatezinho nesse jogo aqui, se o Fluminense conseguir um empatezinho no jogo contra o Palmeiras, ele escapa. O Fluminense só precisa de um empate. Porque aí, quem cai é o Furacão. Mesmo empatando com o Atlético Mineiro. O Fluminense só precisa empatar com o Palmeiras, mas o jogo é no Allianz Parque e o Palmeiras disputando o título. Mesmo que o Bragantino vença o seu jogo, se o Flusão empatar o último jogo com o Palmeiras, ele tá fora. E aí a gente vai pro jogo entre os Atléticos. Se der empate, o Furacão cai. Se o Galo vencer, o Furacão cai. Agora, se o Atlético Mineiro perder, aí é ele que cai. Que loucura isso, gente. Sempre vitória do Bragantino, tá? Partam do pressuposto de vitória do Bragantino. Se o Flusão conseguir um empatezinho com o Palmeiras, ele escapa. E aí vai ficar entre os Atléticos. Se o Atlético Paranaense empatar, ele cai. Se o Atlético Paranaense perder, ele cai. Se o Atlético Paranaense vencer, o Galo cai. Nesse cenário, invertendo para vocês entenderem, o Galo cai dentro desse panorama. Ele perde o jogo, o Bragantino vence o Criciúma e o Fluminense empata com o Palmeiras. O Galo será rebaixado. Vocês acham difícil esse cenário acontecer? O Galo não está ganhando de ninguém. Então, uma derrota do Atlético Mineiro, eu não julgo como difícil. Se der a lógica que o Palmeiras vencer o Fluminense, é o Fluminense que cai. Agora, se o Fluminense conseguir um empatezinho, é o Atlético Mineiro que cai. Então, o Galo, mesmo perdendo seu jogo, ele pode escapar, desde que o Palmeiras ganhe do Fluminense. Ou que o Bragantino não vença o seu jogo. Se o Bragantino vencer, tá todo mundo na roça. Tanto o Fluminense quanto os Atléticos. Aí vai depender da combinação. Eu nem tô colocando aqui os outros resultados do Bragantino, porque aí, já falei, né? Se o Bragantino empatar ou perder, ele que cai. Se ele ganhar, joga a responsa pros outros. Aí, se o Fluminense ganhar, bom, se o Fluminense ganhar,
pode ir o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense. Porque eu não acho que o Fluminense vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque com o Palmeiras disputando o título. O que pode acontecer, sei lá, o Botafogo resolve o jogo com o São Paulo lá no primeiro tempo, 3-0. É possível, né? Essa informação vai chegar, que o Palmeiras deu uma desmobilizada. E aí, no segundo tempo, o Fluminense consiga empatar, por exemplo, com o Palmeiras. Isso eu acho que pode acontecer. E aí, se isso acontecer, meus amigos, vai virar uma final, o Bragantino ganhando, vai virar uma final entre os Atléticos. Quem vencer, rebaixa o outro. É isso que eu falei pra vocês. Quem vencer, rebaixa o outro. Só que se der empate, quem cai é o Furacão. Então o Galo ainda joga por 2 resultados. Ele joga por vitória e empate. O Furacão não tem o que fazer. Ele vai ter que ganhar. Ele pode até perder, desde que o Fluminense, no caso, seja derrotado. Não. Se o Fluminense for derrotado pelo Palmeiras e o Atlético Paranaense pelo Galo, é o Furacão que cai. Caraca, ele tem que pelo menos empatar. Aí ele derruba o Fluminense. Gente do céu. Olha, tá uma loucura. Tá uma loucura. Vai todo mundo secar o Bragantino. Vocês imaginem o tanto de mala branca pro Criciúma, hein? Pro Criciúma segurar o Bragantino. Porque é a única coisa que pode salvar os demais sem depender de qualquer resultado. Se der empate entre Bragantino e Criciúma, esquece. Não tem outro resultado aqui para acontecer. Agora, se o Bragantino inventa de ganhar do Criciúma, irmão, aí enlouqueceu. Aí tudo pirou. Aí tudo deu ruim. Porque aí vai ser o Fluminense vai ter que arrancar o empate do Palmeiras e os Atléticos lá vão ter que se degladiar para ver quem cai. E se der a lógica, o Palmeiras venceu o Fluminense, é o Fluminense, gente. A não ser que o Galo vença o seu jogo. Aí o Furacão é que cai. O Fluminense, então, ele pode escapar mesmo perdendo para o Palmeiras, desde que o Furacão não ganhe. Contando com a vitória do Bragantino. Desde que o Furacão não ganhe o jogo, ou empate, né? Senão ele cai também. Caraca. Cara, difícil a vida do Fluminense, hein? Porque ele não pode perder, mas se ele perder, só existe um resultado que salva ele, se o Bragantino vencer, né? Que é o Atlético Paranaense ganhar. Não, perdão, o Atlético Mineiro ganhar. Porque aí ele derruba o Furacão. Se der empate ou vitória do Furacão, o Fluminense cai. Então, o Fluminense perdendo para o Palmeiras, ele vai ter que torcer por uma vitória do Galo. Cara, que loucura. Que loucura. O que essa vitória do Bragantino causou e o que uma vitória do Bragantino sobre o Criciúma no domingo pode causar. Ninguém tá livre, assim, 100%. Mas, repito, empatezinho, se o Galo ganhar do Furacão, se o Fluminense empatar com o Palmeiras, se o Atlético Paranaense ganhar do Atlético Mineiro, o Furacão escapa. Então, assim, cada um aqui meio que depende de si. Só que se você não fizer o resultado, se o Fluminense não fizer o resultado dele, se ele não ganhar o jogo, se o Atlético Paranaense não ganhar do Galo, se o Galo não ganhar do Atlético Paranaense, sempre vai depender de alguma outra coisinha. A menos que o Bragantino não vença o Criciúma. Se o Bragantino não vencer, acabou. É ele que está rebaixado junto do Criciúma. Se ele ganhar, esquece. Aí vai ser briga de cachorro grande, a gente vai ter emoção até o final. É isso que reserva a última rodada, além da gente confirmar o título do Botafogo, que é o que deve acontecer. E tem uma vaga de Libertadores aí para ser definida, né, entre o Bahia e o Cruzeiro. O Corinthians já está lá, já está garantido. O G6 já está montado. E a Sul-Americana também, né? Vai depender quem chega até a 14ª colocação, né? Acho que até o 14º pega a Sul-Americana com essa virada de G8 aí, né? Até o 14º lugar. Ou seja, só o 15º e o 16º não vão para lugar nenhum. E aí pode ser o Fluminense, pode ser o Galo, pode ser o Furacão, só que nesse momento do campeonato aqui, escapar é a conta. Será que eles vão conseguir? Que domingo, meus amigos!
Quais as suas apostas? Eu vou dizer para vocês... Cara, não tem como saber, né? Porque eu tô achando que o Fluminense corre sérios riscos, porque eu não vejo o Fluminense resistindo ao Palmeiras. E não resistindo ao Palmeiras, com essa vitória do Bragantino, que eu acho que é bem possível de acontecer, são 2 resultados para 1 para o Fluminense ser rebaixado. Ele só vai depender de uma vitória do Galo. E o Galo não está ganhando de ninguém. Será que ganha desse Furacão? É a única maneira do Flu escapar. Ou que ele empate o jogo com o Palmeiras. Por isso, assim, a vida do Fluminense é a mais complicada de todas. Porque até pelo adversário que ele tem, que é justamente o Palmeiras. Que loucura. Comentem aqui quais as suas apostas, quem será rebaixado. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!